Olá pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de física e nós vamos entrar na parte de eletromagnetismo, né? Então é um novo grupo de aulas que nós vamos fazer e hoje especificamente nós vamos falar sobre o magnetismo. Então vamos falar sobre os ímãs e sobre os detalhes que envolvem eles. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre o campo magnético. Então, existem duas coisas que a gente precisa diferenciar: as linhas de campo magnético e o campo magnético. As linhas de campo magnético, elas são formadas em volta do ímã, sabe? Igual quando a gente falava sobre campo elétrico, que a gente tinha aquele campo ao redor da partícula. Aqui também. Aqui a gente vai ter um campo magnético, né, ao redor do nosso ímã. Então, por exemplo, aqui a gente tem o polo norte e o polo sul do campo magnético, do ímã, né, no caso. E aí a gente vai formar o campo magnético ao redor dela. Então, as linhas de campo são aquelas que vão sair do polo e vão entrar no outro. Então, é como se a gente tivesse uma direção do nosso para onde o nosso campo magnético estará apontado. Então, as linhas de campo vão ajudar a gente a entender sobre o campo magnético. Então, o campo magnético, ele vai ser sempre tangente, né? Então, ele é uma grandeza vetorial que vai ser tangente à linha de campo magnético que é formada ao redor. Então, aqui, ó, esse daqui, ele tá tangente a linha de campo, ó, tangente a essa linha. Todo mundo, então, a gente vai pegar pontos tangentes. Então, todos os pontos que a gente selecionar, o tangente a ele vai ser o nosso campo magnético. E o campo magnético é representado por essa letrinha aqui, o B. Então, o B maiúsculo, toda vez que ele aparecer, é o campo magnético. E essas linhas que saem, né, do ímã e que saem do norte e entram no sul, vão ser, então, as nossas linhas de campo magnético. Tudo bem? E aí, o que acontece, né? A gente vai olhar a partir disso e a gente vai falar sobre a inseparabilidade dos polos. O que isso quer dizer? Então, se eu tiver um ímã, e todo ímã tem norte e sul, se eu chegar e partir ele no meio, se eu quebrar ele, ele vai continuar sendo um ímã que vai ter dois pequenininhos, norte e sul, tá? Então, essa é a inseparabilidade dos polos. Toda vez que a gente tiver um ímã grandão e a gente quebrar ele no meio, a gente vai fazer com que surja dois outros ímãs que também vai ter um norte e sul. Então, todo ímã vai ter que ter um norte e sul, sendo ele pequenininho, sendo ele grandão. Então, quando a gente olha, por exemplo, o ímã que está lá na geladeira, tem uns que parecem um papel, né? Que na verdade chama de manta magnética, né? Então, se eu pegar e cortar ela no meio, ela vai continuar sendo o quê? Dois ímãs. E ela vai ter um norte e vai ter um sul. Tudo bem? Então, não tem como separar os polos. Sempre vai ter um polo norte e um polo sul ali. E aí, tem aquela questão da atração e a repulsão dos polos. Então, se eu tiver isso daqui, então toda vez que eu tenho um sul com um norte, os opostos se atraem, né? Então, um vai ser atraído pelo outro. Se eu tiver dois suls, um do lado do outro, os que são iguais, né, se repelem. Então, eles se afastam. Dois nortes juntos, mesma coisa, né? Iguais, repelem. Só que, se ao invés de eu tiver um ímã, eu tiver, por exemplo, um ferro. Então, o ferro é aquilo que ele não está magnetizado, né? Então, se eu tiver um norte perto de um ferro, o que vai acontecer? Eles vão se atrair, bem como se eu tiver um sul. Então, eles se atraem junto com o ferro. O ferro vai ser atraído por qualquer coisa. Por isso que, quando a gente está, de novo, o exemplo da geladeira, não importa se é o norte ou se é o sul que está ali perto, todos eles vão ser atraídos pelo ferro, pelo alumínio, ou o que for formado a geladeira. Tudo bem? Então, os iguais vão se repelir, os diferentes vão se atrair e o ferro vai gostar de todo mundo. Então, tanto o norte como o sul são atraídos pelo ferro. E aí, mais um detalhe sobre o eletromagnetismo, né? Então, aqui a gente está falando mais sobre aquela introdução do magnetismo, é o campo magnético da Terra.
Então, por exemplo, essa é a nossa Terra e a gente tem o eixo dela de rotação, né? Então, a Terra tem aqui os 23 graus, né? Que a Terra é inclinada e aqui é por onde a Terra vai girar. Então, se eu olhar para a parte geográfica, né? Eu tenho que esse daqui vai ser o Polo Norte, o polo lá do Papai Noel, e embaixo vai ser o Polo Sul, onde está a nossa Antártica. Então, aqui eu tô falando do que? Geograficamente, o norte fica em cima e o sul fica embaixo, né? Por todas as questões que a gente sabe, geográficas, históricas e por aí vai, da nossa, e culturais, né? Que o polo norte é a parte de cima e o polo sul é a parte de baixo da Terra. E aí, se a gente olhar para o campo magnético, isso não acontece. A gente tem que o campo magnético da Terra, ele é o inverso do geográfico. Então, a gente tem que o polo sul magnético fica na parte de cima e o polo norte magnético fica embaixo. Então, repare aqui, ó, nas linhas de campo. Então, olha, as linhas do campo magnético, ele sai do polo norte, então ele sai do polo norte e ela vai entrar no polo sul. Então, é o contrário, tá, gente? Então, toda vez que a gente pegar a bússola, então a gente tem a bússolazinha. Então, a bússola, ela vai estar apontada, né, pro caso, pro sul magnético, né, e que é o nosso norte, né, que geralmente a bula aponta pro norte. Então, se a bula está apontando para o norte, isso quer dizer o quê? Que o campo magnético, então, olha, está apontando para o norte. Então, o norte é o quê? O sul magnético. Então, no ímã, o que está sendo atraído é o norte. Deu para entender daquele ímã? Então, ó, o ímã, ele vai ser atraído pelo oposto dele. Então, o norte do ímã está sendo atraído do nosso ímã da bula, está sendo atraído pelo sul magnético da Terra, e o sul magnético da Terra é o polo norte geográfico. Né? Parece que a gente está dando um monte de volta, mas é para a gente entender como isso funciona, como uma bússola funciona. Então, o sul magnético atrai o norte do ímã da nossa bússola. Então, o norte, que é o ímã da nossa bússola, está apontado para o norte geográfico, tá? Então, esse é o nosso campo magnético terrestre. Então, lembre-se sempre do que é inverso um do outro, tudo bem? Então, esses detalhes do campo magnético, do magnetismo, a gente termina por aqui. E eu deixo para vocês uma frase do Martin Luther King que fala: apenas dê o primeiro passo. Muito obrigada, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.